dia. Eu sou Eduardo Matos, da Murat Technologies, consultor do software AudioExpress Enterprise. Nós estamos hoje aqui em parceria com a Escola de Auditoria para fazer uma navegação no software AudioExpress Enterprise, onde nós vamos demonstrar um pouco da parte administrativa do sistema, o módulo Core, os módulos de auditoria, gestão de riscos e compliance. E isso é o que a gente vai apresentar a partir de agora. A nossa primeira navegação no AudioExpress Enterprise, ela vai ser feita a partir do módulo Core, né? Então, como vocês podem ver, eu estou acessando a solução a partir de um browser de internet e assim sempre será feito o uso através de um browser de internet, evidentemente desde que você não esteja acessando o sistema mobile, né? O AudioExpress também possui um app para a internet que roda nos sistemas operacionais Android, no iOS e no Windows Phone. Mas aqui, quando você estiver num ambiente de internet web mesmo, então você vai utilizar sempre um browser de internet, e esse browser poderá ser o Mozilla Firefox, como é esse que nós estamos utilizando aqui, o Internet Explorer e também o Google Chrome, ok? Os acessos serão sempre feitos através de login e senha, como vocês podem ver aqui, eu tenho o login ADM e uma senha que já foi digitada, eu entro na solução. Ao entrar na solução, eu sempre visualizarei uma tela de pendências, né? Essas pendências são relativas aos usuários. Então, quer dizer, eu tenho um perfil cadastrado, um perfil específico meu, e ele vai trazer as minhas pendências, né? Mas aqui ao lado fica a minha árvore, né? Ou a minha estrutura organizacional, ou a minha cadeia de valor, assim como eu consigo acessar por aqui, não é? Antes de começar a utilizar a solução, antes de criar a minha estrutura, eu crio aqui, eu efetuo, né, eu executo algumas parametrizações dentro do Core, né? Então eu vou inibir aqui a barra para que vocês possam ver. O Core é uma área de administração, né? É uma área administrativa para configuração. Então eu tenho uma série de elementos que eu vou trabalhar, que eu vou configurar, e a partir deles eu começo a fazer a utilização para o objetivo principal da solução, que é execução de auditorias, né, fazer toda a gestão dos riscos, criação dos controles, criação dos testes dos controles e também toda a parte de conformidade, de compliance, enfim. Então, o primeiro passo do sistema é criar aqui algumas categorias, né? Categorias aqui principalmente de área, de empresa, enfim, categoria de macroprocesso. E aqui dentro do menu Core, eu também crio bibliotecas referenciadas, biblioteca de empresa, área, macroprocesso, né? Feito isso, eu já tenho condições de criar aqui uma estrutura organizacional ou uma cadeia de valor, né? Se eu estou dentro de uma cadeia de valor, aqui embaixo eu sempre vou conseguir criar uma empresa e um macroprocesso. E depois dentro da empresa e dentro de um macroprocesso, eu consigo hierarquicamente, no nível inferior, já inserir um processo, não é? E depois uma atividade e assim por diante. No caso de estar utilizando uma estrutura organizacional, eu consigo também criar uma empresa. Embaixo de uma empresa, como eu já tenho aqui criado, eu consigo criar aqui, então, outra empresa ou áreas de uma empresa, não é? Então, a partir desta parametrização aqui, né, junto com essa parametrização de bibliotecas, eu crio essa estrutura nessa árvore lateral, ok? Continuando, eu só vou falar aqui também da parte do Core, o que diz respeito à criação de usuários, né? Aqueles que vão interagir com o sistema. Então, eu tenho aqui o elemento perfil, é um ícone, né, que está dentro da guia de parâmetros da central do sistema, e dentro aqui do perfil eu vou criar os diversos tipos de perfis que podem existir de usuários dentro do sistema, né? Então, aqui eu crio um perfil novo e aqui eu pesquiso, né? Então, se eu pesquisar aqui, ele vai me aparecer alguns perfis que já existem. Se eu clicar dentro do perfil de auditoria, vocês vão ver que eu tenho uma série de possibilidades de acesso dentro do perfil de um auditor, não é? Então, eu vou falar assim, esse usuário
do subsistema de auditoria, ele pode alterar um auditor, inserir um novo auditor, pesquisar os auditores que existem ou remover algum tipo de auditor. Aí eu concedo ali a permissão individual para cada uma das ações, ou para todas as ações eu insiro ou retiro de uma vez, e assim eu vou criando todo o esquema de perfil que eu desejo para um determinado usuário, né, para que depois eu possa atribuir esse perfil. Então, após fazer as alterações, eu venho aqui e salvo, né, e eu tenho daí já o perfil criado. Outra questão aqui, então, logo após o perfil, outro ponto, é a criação do cargo. Eu venho aqui, clico em cargo, né, e eu posso criar um cargo novo também, ou pesquisar os cargos já existentes, sempre atribuindo um título, né. Eu posso falar se há algum cargo superior, para que eu consiga criar já uma escala de hierarquia entre cargos, não é? E depois eu vinculo aqueles perfis que já foram criados. Então, dentro do cargo, eu venho aqui e adiciono o perfil. Então, eu posso dizer aqui que este cargo terá esses 3 tipos de perfis: de administrador, administrador do subsistema de riscos e de controles. Quando eu salvo, ele traz para cá todos os perfis que eu defini que esse cargo deve possuir, tá? Nesse caso aqui eu vou sair sem salvar, não vou chegar a salvar, vou voltar aqui. E aí eu tenho o último elemento aqui da criação dos usuários, daqueles que vão interagir com o sistema, que é a criação do usuário de fato, do usuário em si. Então eu clico em usuário, eu posso clicar aqui em adicionar um usuário novo, então eu vou atribuir nome, enfim, todas as informações relativas à senha. Aqui eu vou atribuir o cargo, então eu já tenho que ter criado o cargo, que foi a ação do passo anterior. Quando eu crio o cargo, daí depois, lembra que cada cargo já possui um conjunto de perfil? Vou determinar aqui também quais são os seus superiores imediatos, se houver essa definição, né? E também posso definir se ele vai utilizar a solução em inglês ou português. E salvo aqui as informações. Também o ideal é que coloque e-mail para que ele possa receber notificações, enfim, mas aqui eu criei o usuário. Então, note que um usuário, ele pode possuir um ou mais cargos, e em cada cargo eu posso possuir um ou mais perfis. E assim eu crio o usuário com todas as suas possibilidades e atribuições de acesso dentro do sistema. Dentro do core eu tenho ainda outros elementos, como criação de horários de acessos específicos, os quais eu vou vincular aos usuários depois também, não é? Eu vou criar fluxo de aprovação de algumas ações dentro do sistema, crio modelos de mensagens que serão enviados quando das notificações, modelos dos relatórios, e eu tenho aqui também uma outra guia dentro da central de sistema que é a de administração geral, onde eu tenho configurações específicas do administrador, seguranças da solução, configuração do servidor de e-mail para que o sistema possa se utilizar aí do envio de e-mail nas notificações. Eu tenho trilha de auditoria, onde eu consigo verificar todos os acessos, quem acessou, quando acessou, hora e que tipo de ação que ele fez. Vamos mostrar esse aqui, por exemplo. Ele vai aqui verificar, todos os acessos do administrador, que sou eu mesmo aqui. Então, ele vai falar o número do registro, o que é que eu estava fazendo, qual foi o tipo de ação, qual que é o usuário, não é? A data, a hora e o IP. Como eu estou acessando aqui a partir dessa própria máquina, o IP vai ser este mesmo. Mas esse daqui, o intuito disso daqui é mostrar o IP de uso dentro de uma rede, evidentemente, não é? E para finalizar aqui dentro da central do sistema, eu vou falar das notificações. Aqui eu crio todos os tipos de notificações que os usuários da solução, seja ele um usuário com perfil de auditor ou de auditado, as notificações que ele vai receber. Então, eu posso criar uma notificação nova, eu posso
falar qual que é o subsistema que eu quero que seja notificado, e aí ele tem uma lista de eventos aqui por subsistema, cada subsistema tem uma lista de eventos, e eu quero, por exemplo, que ser notificado ou que o sistema notifique toda vez que houver uma criação de plano de ação. Eu vou falar aqui qual que é a estrutura dentro da empresa que eu quero que seja notificada, e eu faço isso através de seleção. Escolho um modelo de mensagem para esse tipo de situação, que é da situação de criação de plano de ação. Ela vai ser sempre acionada e utilizada quando dessa notificação. Falo se eu quero que seja notificado no momento ou depois, por exemplo, e quais os cargos que eu quero notificar, não é? Informa aqui se eu quero que notifique superior, também, se eu der ciência dessa informação para superior, se envia somente por e-mail, ou se envia também para a caixa de entrada, que fica localizada aqui dentro do menu aqui, lateral, que contém todas as informações que foram transacionadas a respeito das ações do sistema, não é? O ideal aqui, inclusive, é deixar assim aqui nos dois, né? Ele é opcional. Então, encerrando, nós tratamos do módulo Core, é um módulo administrativo que vai permitir a criação da estrutura organizacional ou da cadeia de valor, que vai definir aqui uma série de ações administrativas e uma série de parâmetros de uso, além dos eventos de notificação que podem ser feitos por e-mail, por exemplo. Esse foi o módulo Core do AudioExpress Enterprise.